Paz do Senhor para adolescentes, tudo bem? Me chamo Israel, congrego aqui na igreja da Vila Hortolândia, setor 2, a igreja pastoreada pelo pastor Manuel Soares. Sou líder de adolescentes na Vila Hortolândia, professor de escola dominical, e hoje eu estou escalado para compartilhar com vocês a lição de número 11, que tem por título O Fruto do Espírito. É uma lição totalmente importante pela época que nós estamos vivendo. Eu, particularmente, na minha caminhada cristã, tenho alguns anos de caminhada cristã, eu ouço muita pouca pregação a respeito do fruto do Espírito dentro da igreja. E eu vejo vários pregadores falando a respeito dos dons espirituais, como o dom de profecia, dom da revelação, interpretação, mas especificamente sobre o fruto do Espírito, eu ouço poucas pregações. E é um assunto que cabe dentro da nossa vida cristã, que molda a nossa maneira de pensar e de viver o nosso cristianismo. Antes de entrarmos na lição, eu quero esclarecer com vocês alguns pontos. Nós não podemos confundir os dons espirituais com o fruto do Espírito. Os dons espirituais que vocês estão aprendendo nesse trimestre, dom de profecia, de revelação, dom de interpretação de línguas, é uma coisa. O fruto do Espírito é um outro assunto, tá? E é interessante que há uma distinção de como é a ação do dom espiritual em nossa vida cristã e a ação do fruto do Espírito em nossa vida cristã. Na página 80 da lição, o comentarista ele diz o seguinte a respeito dos dons espirituais. Os dons do Espírito Santo são dados pelo Espírito em uma ação de fora para dentro e já estão preparados quando são concedidos aos crentes. Então aqui há uma definição de como é a ação dos dons espirituais. É dada pelo Espírito em uma ação de fora para dentro e já estão preparados quando são concedidos aos crentes. A ação do fruto do Espírito é um pouco diferente. O comentarista define da seguinte maneira: o fruto do Espírito verifica-se uma ação de dentro do indivíduo para fora, mediante pela graça do Espírito Santo de Deus. Aí surge a pergunta: irmão Israel, eu posso ter tanto os dons espirituais como os frutos do Espírito? Deve. Isso vai glorificar o nome do Senhor. Irmão Israel, eu posso ter só o fruto do Espírito e não os dons espirituais? Sim. Isso é algo particular na vida cristã de cada um e temos que entender que quem concede essas bênçãos sobre a nossa vida é o Senhor Jesus através da sua graça. Não porque somos merecedores, não. Se Deus ele nos dá um talento, é para que esse talento glorifique e exalte o nome do Senhor. Então,
definimos aqui nesse primeiro momento o que é um dom espiritual e vamos agora estudar o que é o fruto do Espírito dentro da lição e dentro do contexto bíblico. Primeiro vamos definir o significado da palavra o fruto do Espírito. Na lição está assim, ó, de acordo com o pastor Isael de Araújo, Dicionário do Movimento Pentecostal, página 324. Se seu pai ou a sua mãe tiver esse dicionário em casa, depois você vai lá na página 324 e dê uma olhadinha acerca dessa definição. Ele define o fruto do Espírito da seguinte maneira: é o modo de viver íntegro e honesto do crente, à medida que ele permite que o Espírito Santo influencie sua vida. Para ficar gravado, é o modo de viver íntegro e honesto do crente, à medida que ele permite que o Espírito Santo influencie sua vida, tá? Pega depois um bloquinho de notas, vá na lição e escreva o que é o fruto do Espírito Santo, a definição do fruto do Espírito. Porque amanhã ou depois, se o seu pai perguntar, a sua mãe perguntar o que é o fruto do Espírito, o seu líder perguntar, você tem gravado na ponta da língua. Irmão Israel, onde eu encontro dentro da Bíblia Sagrada a referência que fala sobre o fruto do Espírito? Vamos lá. Nós encontramos essa referência no livro de Gálatas, no capítulo 5 e o verso 22. Pegue a sua Bíblia e vamos ler comigo esse versículo. Gálatas, capítulo 5 e o verso 22. Na minha Bíblia é a página 1676. Paulo começa dizendo o seguinte: mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha que interessante. Vou ler mais uma vez. Gálatas, capítulo 5 e o verso 22. Mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Segundo, alegria. Terceiro, paz. Quarto, longanimidade. Quinto, benignidade. Sexto, bondade. Sétimo, fidelidade. Oitavo, mansidão. Nono, domínio próprio. Entendemos que dentro desse versículo, do contexto desse versículo 22, são 9 o fruto do Espírito. Depois você pega um post-it, uma lição durante a semana, anota o que é o fruto do Espírito, coloca do lado da sua cama e grava. Vai ser muito importante para a sua vida espiritual. E como nós podemos definir o que é o amor, o que é a alegria, o que é a bondade, o que é a fidelidade, o que é a mansidão? Talvez nessa leitura bíblica você tenha se identificado com algum fruto do Espírito. Você falou: opa, eu tenho a fidelidade. Opa, eu tenho a bondade. Olha, eu tenho o amor, a alegria. Talvez nessa leitura você tenha se identificado. E se você não se identificou, não fique triste. Peça a Deus
Porque esses frutos do Espírito estão para ser dados para nós segundo a soberania de Deus, e é Ele que concede. Se você pedir para Deus com fé, e Deus saber da sinceridade do seu coração como Ele sabe, tenho certeza que Ele vai conceder para você o fruto do Espírito. Vamos definir, dentro da lição bíblica, cada fruto do Espírito, conforme o comentarista disse. O primeiro é amor. Escreve aí. Amor. Pega um papelzinho, um caderninho, um post-it, ou até mesmo um bloco de notas do celular, tá? Mas continue prestando atenção na aula. Não entre no Instagram, no Facebook. Continue na aula. Vamos definir o que é o amor dentro do contexto do fruto do Espírito. O comentarista diz o seguinte: interesse e busca do bem maior de outra pessoa sem esperar nada em troca. Vou ler novamente. Interesse e busca do bem maior de outra pessoa sem esperar nada em troca. E tem um versículo na Bíblia Sagrada que eu acho lindo sobre o amor. Na verdade, 2 versículos. João 3:16, que ali fala do amor de Deus por nós. E 1 Coríntios, capítulo 13, e o verso 1. Vamos ler. Pega a sua Bíblia, por favor. Leia comigo 1 Coríntios, capítulo 13, e o verso 1, ou versículo 1. Na minha Bíblia está na página 1650. 1 Coríntios, capítulo 13, e o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tenho amor, serei como um bronze que soa, ou como símbolo que retine. Em algumas traduções está sino. Vou ler novamente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Olha que definição mais linda do amor. Se você diz que serve a Deus e não tem amor pelo seu próximo, precisa ser feito um ajuste na sua vida cristã, em sua vida espiritual. Se você diz que serve a Deus e não tem o amor e não respeita os seus pais, precisa ser feito um ajuste na sua vida espiritual. Você precisa pedir em suas orações para que Deus coloque, derrame sobre o seu coração o amor dele, tá? Então, dentro da lição, o comentarista define o amor: interesse e busca do bem maior de outra pessoa, sem esperar nada em troca. Vamos para o segundo fruto do Espírito, alegria. E como é definido dentro da lição alegria? O comentarista, ele diz o seguinte: alegria transcende as circunstâncias e é baseada na percepção da presença de Deus que dá sabor à vida. Olha que definição maravilhosa. Transcende as circunstâncias e é baseada na percepção da presença de Deus que dá sabor à vida. Talvez você conheça alguém que serve a Deus e passa dificuldade financeira. Ou talvez dentro do seu lar você esteja vivendo este momento. Talvez seu pai esteja desempregado, a sua mãe desempregada, que nós estamos vivendo um período de pandemia mundial. Ou você conhece um seu amiguinho da sua congregação, que a família deles passam por dificuldade.
mas você sempre percebe algo diferente na vida deles. Você sempre vê eles sorrindo, sempre com a alegria do Espírito Santo na sua vida. Aí aquele irmão que está passando uma prova, as contas de luz atrasada, de água, sabe, com grandes dificuldades dentro do seu lar. E quando você pergunta para ele, como que estão as coisas, irmãos? Ele diz o seguinte, está tudo bem, graças a Deus. Por quê? Porque esse irmão, ele tem a alegria que transcende as circunstâncias que ele está vivendo. Ele sabe que aquele momento é um momento passageiro, que Deus ele pode mudar a história da vida dele, como aconteceu com Jó, como aconteceu com José, como aconteceu com Davi e tantos outros homens e mulheres que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada. Então, a alegria, como fruto do Espírito, transcende as circunstâncias e é baseada na percepção da presença de Deus que dá sabor à vida. O mundo não tem essa alegria. O mundo, ele tem a alegria no seu dinheiro. Tanto é que quando a pessoa ela perde o seu dinheiro, ela cai em depressão e procura tirar a sua vida, porque a sua alegria está nos seus bens materiais. Mas aqueles que servem a Deus, sabem que a verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Então nós definimos até o momento o fruto amor, interesse e busca do bem maior de outra pessoa sem esperar nada em troca, e a alegria transcende as circunstâncias e é baseada na percepção da presença de Deus que dá sabor à vida. Vamos para o terceiro fruto. E esse fruto, ele é importantíssimo para o momento que nós estamos vivendo. Vocês sabem, e é por isso que está tendo esta aula online, porque nós estamos impedidos de frequentar os nossos templos, estamos impedidos de ir na escola dominical, todo domingo às 9 horas da manhã, na Hortolândia começa às 9, nos cultos de domingo à noite às 18 horas ou durante a semana, e é por isso que essa aula ela está sendo gravada. E o terceiro fruto que eu quero falar é a respeito da paz. O mundo, ele está sem paz. Tanto é que pessoas estão desesperadas por conta da Covid-19. Mas o cristão que serve a Deus, ele mantém a sua paz. Porque ele sabe que Jesus é uma promessa bíblica, que Jesus está com ele todos os dias, até a consumação do século. E como que nós podemos definir, ou como o comentarista, melhor dizendo, definiu a palavra paz dentro do contexto do fruto do Espírito? Ele diz o seguinte: serenidade diante das circunstâncias da vida, mas também uma disposição para espalhar esta paz entre os homens. Então a paz nós podemos dividir de duas formas. Primeiro, serenidade diante das circunstâncias da vida. E que circunstâncias que nós estamos vivendo? Uma circunstância de quarentena, de isolamento social. As pessoas hoje não podem sair para trabalhar, não podem visitar parentes, não podem ir para a igreja, se confraternizar ali entre vocês da classe de pré-adolescente, os seus amiguinhos. Hoje nós conversamos com as pessoas através do WhatsApp, já não tem mais aquele contato social por conta dessa doença que está espalhada no mundo. Mas o cristão, ele sabe e mantém a serenidade diante das circunstâncias da vida. Ele sabe que esse momento vai passar, que Jesus vai dar a vitória, porque Jesus ele tem o controle sobre todas as situações. Então nós podemos definir paz primeiro como serenidade diante das circunstâncias da vida, mas também uma disposição para espalhar esta paz entre outros. Quantas pessoas não estão precisando ouvir neste momento o evangelho da paz, o evangelho de amor, o evangelho que acolhe a pessoa,
O evangelho que Jesus ama a vida da pessoa e tem algo para fazer sobre ela. Quantas pessoas não estão dentro do seu lar neste momento, sem paz no seu coração? E nós, como cristãos, chamados por Deus, nós temos que falar a respeito dessa paz. Amém? Então, nós definimos aqui o fruto amor, alegria, paz. O quarto fruto é a paciência. Vou fazer uma pergunta e você vai responder aí no seu íntimo, tá? Não grite na sua casa, responda no seu íntimo. Você é uma pessoa paciente? Você tem a paciência no seu coração? Nós podemos definir a paciência de duas formas. Primeiro, como o comentarista diz aqui na lição, saber esperar o momento certo para todas as coisas. Você consegue esperar o momento certo para todas as coisas? Você tem coragem de orar para Deus e dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade, e esperar com paciência o Senhor trabalhar sobre a sua vida? Porque tem muitas pessoas que entregam, por exemplo, uma dificuldade que está vivendo nas mãos do Senhor, mas não tem a paciência para esperar a resposta do Senhor. Ela faz a oração no domingo à noite, entregando uma causa na justiça nas mãos do Senhor. Na segunda-feira, ela já está desesperada por conta daquela causa na justiça. Ela não tem a paciência de esperar o trabalhar do Senhor. Então a paciência é o quê? Saber esperar o momento certo para todas as coisas. Segundo, não agir nem falar precipitadamente, aguardando sempre o tempo oportuno. Como é difícil nós estarmos em algum ambiente e esperar pacientemente a colocação de uma pessoa, aquilo que ela tem de ideia, e depois colocarmos a nossa fala ou a nossa ideia. Como é difícil segurar a nossa fala, principalmente quando nós estamos sendo acusados injustamente. Então a paciência é o quê? Saber esperar o momento certo para todas as coisas, não agir nem falar precipitadamente, aguardando sempre o tempo oportuno. Lembra do Salmo 40, verso 1? Eu quero ler com vocês, nesta manhã, o Salmo 40 e o verso 1. Abre a sua Bíblia aí. É um salmo muito conhecido. Não é o caso de vocês, tá? Mas alguns jovens com seus 18, 20 anos usa muito esse salmo na sua oração, dizendo que está esperando com paciência a Rebeca, a bênção, ser preparada. Então, o Salmo 40, verso 1 diz assim, ó: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40, verso 1, página 799 da Bíblia. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha que há uma ação nossa. Temos que esperar com paciência pelo Senhor, pela ação do Senhor. Você tem sido paciente para esperar a ação do Senhor sobre a sua vida? E o salmista continua: e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha que interessante. Quando você espera com paciência pelo Senhor e você clama, ele ouve a sua oração e vem abençoar a sua vida. Então definimos aqui o amor, a alegria, a paz, a paciência. Temos o quinto fruto do Espírito, vai anotando aí por gentileza: a delicadeza, ou dentro do contexto bíblico, a longanimidade, tá? O autor aqui na lição ele colocou como delicadeza, mas é o mesmo como longanimidade. E o que é esse fruto?
ter o cuidado para não magoar nem ferir ninguém, tomando cuidado com o que fala ou como age. Olha, a paciência fala para a gente não agir e nem falar precipitadamente. E se por algum acaso a gente agir e falar precipitadamente, nós temos que ter esse fruto na nossa vida, a delicadeza, de ter o cuidado para não magoar nem ferir ninguém. Ou seja, todas as vezes que a nossa boca abre, ela tem que glorificar o nome do Senhor. O salmista disse em um salmo que eu não lembro agora, o seguinte: o meu coração ferve de palavras boas. Então, nós como cristãos, temos que ter o coração cheio de palavras boas. O sexto fruto, a bondade, desejar e agir sempre em favor do bem, rejeitando o mal e a injustiça. Nós estamos vivendo em um mundo mau. Nós estamos vivendo em um mundo que é injusto. A Bíblia fala que o mundo ele jaz no maligno. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, nós sempre temos que desejar e agir sempre em favor do bem. Sempre praticando o bem com o nosso próximo, para que o nome do Senhor seja glorificado. O sétimo fruto é a fidelidade, lealdade constante a Deus, aos valores de sua palavra e às pessoas que estamos ligados. Que fruto maravilhoso! Você deve conhecer a história de José. Eu acredito que você já leu, já foi ministrado em alguma escola dominical a respeito do jovem José. José ele teve um sonho, ele contou para os seus pais e para os seus irmãos. Os seus irmãos, com inveja, o venderam. E José ele foi parar em um país distante como escravo. Mas ele tinha a fidelidade dentro do seu coração. E você, nessa manhã, tem a fidelidade com o Senhor em todos os seus atos dentro do seu coração? Tudo aquilo que você vai fazer para Deus, você faz com fidelidade, com amor? Então a fidelidade é o quê? Lealdade constante a Deus. Em todas as circunstâncias, você tem que ter lealdade constante a Deus. O oitavo fruto, humildade ou mansidão. Lembra-se do nosso Senhor Jesus? Ele foi cheio de mansidão e humildade. E o que significa humildade? Saber que todo bem que possuímos, que fazemos, vem de Deus e não de nós. Olha que interessante essa definição. Saber que todo bem que possuímos vem de Deus e não de nós. A nossa casa vem de Deus. O nosso carro vem de Deus. A nossa roupa vem de Deus. O nosso alimento vem de Deus. E não é porque nós somos bonitinhos, não. A Bíblia fala que nós somos pecadores, que nós estamos debaixo do pecado. Nós recebemos as bênçãos de Deus único e exclusivamente por conta da sua graça. Então a humildade é saber que todo bem que eu tenho ou que eu faço vem de Deus e não de nós. E o último fruto é domínio próprio. Controlar as próprias paixões. Conter a si mesmo, agindo e falando com moderação. O que é controlar as próprias paixões? É você ter o controle sobre aquilo que você está vendo na internet, quando está sozinho, sobre aquilo que você está compartilhando no WhatsApp com seus amiguinhos na escola, que seu pai não está vendo, sobre aquilo que você está assistindo quando está sozinho. Eu tenho um filho de 10 anos, ele está entrando na fase de pré-adolescente.
E às vezes eu vou na padaria aqui perto de casa e deixo ele em casa. E sempre falo com ele: o Pai do céu está vendo o que você está fazendo no celular, o que você está assistindo. Diante de Deus, nada é oculto. Deus está vendo todas as coisas. Então, o domínio próprio é controlar as próprias paixões, conter a si mesmo, agindo e falando com moderação. Esses são os frutos do Espírito de Gálatas 5:22. E para encerrar a minha aula, nesta manhã, eu quero fazer um desafio com vocês, adolescentes, pré-adolescentes, para você buscar em oração a Deus, para que Deus venha o abençoar com o fruto do Espírito. Como eu disse no começo da aula, irmão Israel, eu me identifiquei com a alegria, com a paz, mas eu quero ter, por exemplo, a bondade, a fidelidade. Peça para Deus. Mas Israel, não me identifiquei com nenhum fruto do Espírito, mas eu quero ter. Peça a Deus em oração. Sabe por quê? Quando você tem o fruto do Espírito sobre a sua vida, o nome do Senhor é glorificado. E nota que o fruto do Espírito, ele começa a trabalhar internamente em nós, como disse o comentarista. O dom nós recebemos como? De fora para dentro. O fruto, ele nasce de dentro para fora. Então, quando nós temos o fruto do Espírito em nossa vida, as pessoas que estão ao nosso lado vão identificar isso e vão falar: nossa, como ela está diferente, como ele está diferente. Peça a Deus, amém? Eu quero encerrar esta lição agradecendo a participação de cada um. Que Deus continue abençoando a sua vida pré-adolescente, adolescente, a sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu quero encerrar esta lição com uma oração, para que Deus continue abençoando a sua casa. Amém? Feche o seu olho comigo neste momento. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, pela vida de cada pré-adolescente e adolescente que está assistindo a esta aula. Meu Deus, que o Senhor continue abençoando a cada um, abençoando a sua família, a sua casa, não deixando faltar nada, cuidando da vida de cada um. E se porventura, meu Pai, surgiu no coração de um pré-adolescente o desejo de ter o fruto do Espírito sobre a sua vida, que o Senhor venha conceder, segundo a tua misericórdia, a tua graça. Meu Deus, eu quero te agradecer por esta palavra que nós estudamos nesta manhã. Continua conosco, meu Deus, nos abençoando em Cristo Jesus. Amém.